Gênesis capítulo 3. Nós lemos domingo passado à noite, Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Estudamos aqui profundamente a questão da tentação, o processo de tentação, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a queda de Adamá, a queda da humanidade. É impossível nós não percebermos algumas realidades de uma maneira muito concreta e existencial. Por que nós somos maus? Por que mentimos? Por que enganamos? Por que traímos? Por que cobiçamos? Por que invejamos? Por que odiamos e matamos? Por que ferimos e somos feridos? É difícil, às vezes, encarar isso numa perspectiva individual a partir de nós. Nós sempre encaramos na perspectiva de que somos ofendidos, de que somos feridos, de que somos magoados, de que somos machucados. Mas a grande verdade é que nós somos feridos, mas também ferimos. Não ferimos porque somos feridos, não é necessariamente assim. Nós ferimos porque alguma coisa aconteceu conosco que maculou a nossa natureza. Nós não fomos criados assim por Deus, mas um mal entrou na nossa história e passou a habitar em nós. E por causa disso nós mentimos, nós odiamos, nós enganamos, somos enganados, ferimos e somos machucados. E como nós podemos entender isso à luz da palavra de Deus? Nós vamos ler aqui Gênesis, o livro das origens, que vai nos explicar como que tudo isso aconteceu. Nós falamos sobre a tentação, que é a sedução, e a rendição ou a queda, a entrega a essa sedução. Os nossos primeiros pais poderiam ter resistido à tentação. Eles poderiam ter resistido. Mas como, pastor? Claro, eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus que lhes disse, não comam. Eles tinham a presença de Deus que os visitava todos os dias ali no jardim. Então, eles poderiam, sim, ter vencido aquela tentação. Mas se entregaram à sedução. Foram seduzidos, iludidos e enganados. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu receio de vós, que assim como Satanás, a serpente, enganou Eva, esteja vos enganando também. Então eles foram seduzidos, iludidos, enganados e se renderam a essa ilusão, a esse engano, a essa mentira. E as consequências foram imediatas. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vocês conhecem o contexto da história. Comeram do fruto e tão logo comeram, ato imediato, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos. Senhor, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos nela, Senhor. Nós sabemos que existe um turbilhão de informações, uma quantidade enorme de mitos, de teogonias, de cosmogonias, de tentativas de explicar a nossa origem e o mal que habita em nós e entre nós. Mas a verdadeira explicação procede da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Por isso nós queremos pedir ao Senhor: ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, quebra grilhões, cadeias, ó Deus, e dá-nos a tua verdade. Livra-nos, ó Deus, de concepções, filosofias, compreensões humanas, e dá-nos a verdade pura e genuína do Senhor. É o que nós te pedimos, apesar de nós,
e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Criação, queda e redenção. Essa é a história bíblica da humanidade. O que a Bíblia nos ensina a respeito de nós, da nossa história, essa perspectiva bíblica, essa perspectiva de Deus é: Deus criou o homem, Deus o criou bom, à sua imagem, à sua semelhança, mas alguma coisa aconteceu na história desse homem. Algo aconteceu na sua trajetória, para que ele se tornasse o que ele se tornou. Deus, o Pai das luzes, o Deus bondoso, Criador, misericordioso, não poderia ter criado esse homem do jeito que ele é atualmente. De Deus não procede nenhum mal. Deus não cria nada mal, nada estragado. E o homem, o ser humano, me permita, eu sou ser humano também, é um ser estragado. É um ser corrompido. É um ser corruptível. Nós vivenciamos isso o dia inteiro. A maldade humana, as injustiças que nós praticamos. Tudo isso aponta para um fato de que alguma coisa muito ruim aconteceu conosco e com a nossa história. E nós acabamos de ler aqui a narrativa bíblica dizendo o que foi que aconteceu conosco. Em algum momento da nossa história, lá nos nossos pais, princípio da humanidade, eles preferiram não dar ouvidos a Deus e deram ouvidos ao tentador. Apartaram-se da vontade de Deus. E ao apartarem-se da vontade de Deus, começaram a morrer, se perderam, distante de Deus, longe de Deus, apartado de Deus, distanciado da sua vontade, fora da sua mão guiadora, o ser humano se perde e começa a cometer coisas horríveis, violência, maldades, destruição, uns contra os outros, contra a própria natureza que Deus lhe confiou. Tudo como resultado do distanciamento e do afastamento de Deus. Deus nos criou para Ele, falamos isso tão insistentemente hoje de manhã. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Deus nos criou para Ele, para nós vivermos com Ele e para Ele. E a partir do momento que nós queremos viver para nós, segundo nós mesmos, de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos desejos, nós nos perdemos. É isso que nós chamamos de queda, é isso que nós chamamos de pecado. E é óbvio, muitas explicações surgiram para essa maldade humana, muitas explicações ao longo da história, explicações religiosas, explicações filosóficas, explicações científicas que tentam, de uma forma ou de outra, explicar esse caos da maldade humana. E nós temos muitas narrativas. Por fim surge a filosofia,
na Grécia como seu berço, onde eles tentam explicar a origem e a vida humana, o comportamento humano, a partir da razão humana. Quando se faz isso, você transforma a razão humana e o homem no centro da explicação. Ou seja, você diviniza a razão. Diviniza-se o homem, a sua razão e a sua capacidade de compreensão. Passado aí os tempos, veio a fé cristã, e a fé cristã se transforma numa fé mundial, espalhada por todo o mundo, e aí vem a explicação bíblica, mas lá pelo século XVI vem a famosa Renascença, chama Renascença porque é renascer para os clássicos gregos, a leitura dos clássicos gregos, uma volta à razão humana, e aí nós voltamos e chegamos no que nós chamamos de racionalismo. Explicar a origem, o comportamento humano individual em sociedade a partir de premissas e hipóteses científicas, filosóficas e científicas. E apareceram muitas que sobrevivem até hoje e que servem de regra para muitos. Mas para nós olhamos para a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, né? E não simplesmente cremos num ato de ignorância, mas cremos num ato de compreensão e de racionalidade, que essa é a verdade de Deus, tanto verdade quanto uma verdade científica. Lá pelo século XIX, surge no horizonte das explicações humanas a teoria freudiana. Não tenho nada contra o Freud, não estudo, mas também não sou ignorante, não posso ser ignorante. A explicação, segundo Freud, que influenciou a psicologia é: nós somos assim, agimos dessa forma e reagimos dessa maneira, isso é culpa da forma como nós fomos criados. Essa é a premissa básica do freudianismo. É culpa da maneira como nós fomos criados pelos nossos pais. Os nossos pais, encarregados da repressão dos nossos desejos, entortaram a nossa personalidade. Então, quando você busca o caminho do freudianismo para explicar as mazelas e as vicissitudes humanas, você vai jogar a culpa no outro, vai tirar a culpa de você e vai depositar a culpa lá nos seus pais, na sua criação, nos problemas do seu pai com sua mãe, nas crises do seu pai, que bajulou um, que maltratou outro, que privilegiou um e que rejeitou outro. Isso é Freud. Ajuda, em alguns casos é uma possibilidade de explicação individual, mas não explica a origem, né, do mal e da maldade. No mesmo período do Freud, do século XIX, quando surgem esses famosos desconstrutores, surgem duas figuras muito importantes, que é Feuerbach e Karl Marx. Eles vão dizer que essa maldade, esse mal que acontece entre nós, tudo isso é fruto do sistema econômico. Ou seja, a culpa é do sistema econômico. Um sistema econômico gerador de desigualdades, onde tem um opressor e os oprimidos, e nessa geração de uma classe de opressores e de oprimidos, aí estão os conflitos e as mazelas da sociedade.
é um rasguinho assim, bem, uma frestinha de luz, né? Que ajuda a explicar algumas coisas, mas não explica o todo. Em contraposição ao marxismo, você tem a filosofia liberal, que vai dizer que a culpa é sua. Você não se esforçou suficientemente. Você não é tão inteligente, tão esforçado e não teve competência para vencer. A culpa é sua. Você é um fracasso. Você é um fracassado. Ou seja, é o darwinismo aplicado à sociedade e aos indivíduos. É o que nós chamamos a lei natural da sobrevivência das espécies. No mundo de competição, você é um fraco, acovardado, e, portanto, você não teve força suficiente para vencer. Então, contente-se com os seus fracassos. Não culpe os outros pelos seus fracassos, culpe a você mesmo pela sua incompetência. De certa forma, o mundo gira em torno dessas três grandes explicações, apesar de que o mundo hoje é um mundo extremamente fragmentado. Não existem mais metanarrativas, não existem mais narrativas, cada um cria a sua e é um Babel, fragmentos e explicações para as mazelas de cada um. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Essa metanarrativa que explica de modo geral, de modo pleno, de modo completo. A Bíblia vai dizer, olha, a nossa origem está em Deus. Nós tivemos um início. Nós somos feitura dele. Fomos criados por ele à sua imagem e à sua semelhança. Não tem só coisas ruins em nós. Existem coisas boas. Essa capacidade de amar, essa capacidade criativa, essa capacidade de fazer coisas novas, de superar dificuldades. Isso vem de Deus, da imagem de Deus. Nós somos criaturas, feitura, criados à sua imagem e à sua semelhança. É isso que a Bíblia nos ensina a respeito da nossa origem. Todo ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas não foi criado como Deus. Foi criado como uma criatura de Deus, para depender de Deus, para viver com Deus e para Deus. Deus não criou o ser humano e lhe deu autonomia. Deus não criou outro Deus. Deus criou um ser humano, à sua imagem, à sua semelhança, mas uma criatura. Não somos deuses. Somos limitados. Fomos criados por Deus e para Deus, para vivermos com Ele, para dependermos dEle. E Deus então estabelece uma ordem. Vocês vão andar por esse caminho, vocês vão viver dessa forma. Se vocês viverem do jeito que eu estou dizendo, da forma como eu estou estabelecendo, vocês serão plenos. Em mim vocês terão plenitude. Por isso que o Senhor Jesus, muito tempo depois de toda essa queda, essa miséria toda que aconteceu com o ser humano, o Senhor Jesus diz, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas brotarão do seu interior. Ou seja, não existe para o ser humano
outra possibilidade de ser pleno na sua humanidade, no seu ser, se não for vivendo com Deus e para Deus. Essa história de uma liberdade absoluta, de fazer o que eu quero, de viver de forma irrestrita, eu sou o Senhor do meu destino, o capitão da minha alma, eu sou livre, eu tenho livre arbítrio, isso é balela, isso é engano. Todas as vezes que o homem se apartou de Deus, que tomou o seu destino nas suas mãos, que se transformou no capitão da sua própria alma, ele fez misérias e estragos, como nós estamos vendo nos dias atuais. Deus nos criou para Ele, mas não nos deu autonomia. Ele nos criou, sim, presos a Ele, à sua vontade, para vivermos com Ele e para Ele. Deus não me criou para mim mesmo. É uma ilusão do tentador. É um engano. Agora eu vou viver para mim mesmo, vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz, eu vou encontrar alguém que vai me fazer feliz. Só tem alguém que pode te fazer plenamente feliz, é o Senhor. É Deus. Não existe nenhum outro ser humano. Não existe quantidade de dinheiro e de ouro no mundo que seja capaz de te fazer feliz. Só tem um que pode nos fazer feliz. É o Senhor, é quando nós vivemos com Ele e para Ele. É quando nós vivemos debaixo da vontade dEle. É quando nós nos rendemos ao querer dEle. É quando nós andamos no caminho dEle. Mas essa ordem foi quebrada. Quando o homem escolhe não fazer a vontade de Deus ali no jardim do Éden, e transgride o mandamento de Deus, as consequências foram imediatas. E a primeira delas foi vergonha e medo. Nós acabamos de ler aqui, a partir do versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si mesmos. Abriram-se os olhos. Ora, não pode ser os olhos físicos, é óbvio. A serpente apontou lá para o fruto lá, e a Eva viu que o fruto era desejável. Então, fisicamente, eles enxergavam. Quando o texto diz que abriram-se os olhos, que olhos são esses? Os olhos da consciência. Os olhos da percepção do que é certo e do que é errado. E principalmente a incapacidade de fazer o que é certo. Abriram-se-lhe os olhos e eles perceberam que estavam nus. Até então, meus queridos, preste atenção. Até então, a sexualidade não determinava a identidade de ninguém. Eles eram um. Separados, macho e fêmea, mas o ser macho ou ser fêmea, o ser homem ou ser mulher, não era a coisa mais importante. Eles viviam numa harmonia ali tão plena, eles se completavam de uma forma tão sublime. Mas aí vem a desgraça.
A ordem de Deus é quebrada. Os olhos se abrem. A maldade entra. A culpa entra. A vergonha entra. A desconfiança entra. O medo entra. E eles ficam com vergonha de Deus e com medo de Deus. E se escondem de Deus. Vergonha, porque a consciência agora está pesada, a consciência acusa de que fizeram o que não deveriam fazer e se escondem diante da bondade, da santidade de Deus, eles estão envergonhados. Abriram-se-nos os olhos e, percebendo-se nus, se esconderam. E Deus chamou: onde estás? E ele responde: tive medo e me escondi. Medo de Deus, do Pai Celestial, do Criador bondoso, que criou céus, terra, frutos, animais, tudo para o homem, e que o visitava todos os dias para ter um momento de comunhão. O pecado, a transgressão, a queda, cria uma barreira entre nós e Deus, cria uma barreira entre o homem e Deus. Foi criada uma barreira entre o homem e Deus. Essa barreira é que nós chamamos de pecado, essa barreira é que nós chamamos de queda. A comunhão se rompeu, a amizade foi quebrada. O que havia de mais lindo, extraordinário na vida do homem, que era esse relacionamento com Deus, foi quebrado. Entrou culpa, entrou medo, entrou desconfiança, entrou acusações. E tudo isso destrói a amizade, destrói o amor, destrói o relacionamento e destrói a comunhão. Por isso o homem foge, porque tem medo e vergonha de Deus. É a primeira coisa que acontece. Acontece também a dificuldade de assumir a responsabilidade. É óbvio que Deus sabia onde o homem estava. Quando Deus lhe pergunta: onde estás? É um chamado à responsabilidade. É um chamado ao arrependimento. É um chamado a assumir a responsabilidade. Deus sabe onde o homem está. Mas quando Deus lhe pergunta: onde estás? É um chamado à responsabilidade, mas é uma nota triste na história humana, porque ali ficou evidente que a comunhão estava quebrada. O homem se aparta de Deus, esconde de Deus, foge de Deus. A comunhão rompeu, a comunhão quebrou. Como é que você sabe que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? É óbvio que Deus sabia o que tinha acontecido. E o homem, ao invés de assumir, de dizer: infelizmente, Senhor, eu comi, o que ele faz? Transfere a culpa. Eu iniciei aqui falando de 3 grandes narrativas que joga
a culpa na criação, que joga a culpa no sistema econômico, que joga a culpa na incompetência, na incapacidade. Porque a partir daí, meus queridos, passa a ser parte da nossa natureza caída não assumir as nossas falhas, não assumir os nossos erros. Nós somos fabulosos para enxergar os erros dos outros. O Senhor Jesus disse que nós somos capazes de enxergar um cisco no olho do outro, mas não enxergamos uma trave no nosso. Nós enxergamos o erro dos nossos pais, enxergamos o erro dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, e, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Já é resultado da queda. O que foi que você fez? Deus sabia ou não sabia? É óbvio que sabia. Mas o pecado corrói o caráter. O pecado corrói a natureza da imagem de Deus em nós. E hoje vivemos ainda essa dificuldade enorme de assumir, de sermos honestos, de sermos íntegros, de dizermos, não, eu errei, eu erro, eu sou passivo de falhas. Por que que você está se escondendo? Por que que você sabe que você está nu? Foi porque você comeu? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me seduziu e eu comi. Nada a ver. Som. O diabo não gosta quando a gente denuncia, né, os feitos dele, né? Nada. Tem outra aqui, Lucas? Aqui, tem outra aqui. Som. Acho que é esse mesmo que você está falando, Arnaldo. Não está lá. Som. Olha só, né? Na criação, quando Deus cria a mulher e traz para o homem, nossa, o homem quase cai de costa. Oh, Senhor, mas agora o Senhor acertou meu coração em cheio. Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Que maravilha, Senhor, poeticamente, falou poético, animado, elogiou a mulher, ficou feliz, satisfeito. E agora, por causa da queda, o pecado. Adão, você comeu? Ah, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, eu sabia que esse negócio não ia dar certo. A culpa é dela. Ela me seduziu e eu caí, Senhor, eu comi. É desse jeito, né? A culpa é da mulher, né? Não assume a culpa. Tem um livro muito bom que eu acho que... Obrigado, Som. Tem um livro muito bom que eu acho que todos os homens deveriam ler. E para vocês verem que eu não tenho nada contra os psicólogos, Deus o sabe, né? É de um psicólogo cristão, o Larry Crabb. O título do livro é Silêncio de Adão. O Silêncio de Adão. Um dos pecados de Adão nesse processo é a omissão. Isso tem sido recorrente na história dos homens. A omissão. A transferência da responsabilidade. Homens que não assumem a responsabilidade espiritual dos seus lares. Homens que não assumem a responsabilidade espiritual
de zelar pelo destino da sua casa e da sua família. Homens que permitem que o lar acabe, que o casamento acabe e depois joga a culpa na mulher. Isso não é de hoje. O silêncio de Adão é uma síndrome que acompanha o homem, o ser másculo, desde o jardim do Éden. O silêncio e a omissão. Mas isso não vem ao caso, né? Isso nós vamos trabalhar no curso de noivo e noiva para os meninos entenderem. Mas a transmissão da responsabilidade, a dificuldade de assumir a responsabilidade. Senhor, a mulher que tu me deste, não assume. E ninguém assume. Nós temos aqui empregadores. Às vezes acontece uma falha lá no serviço que dá um prejuízo para a empresa e você vai no sujeito, ele escorrega de um lado e para o outro, mas não assume. Por medo de ser mandado embora, por medo de ter que ressarcir, mas encontrar um que assuma a verdade e fala, olha, infelizmente fui eu vacilei, não segui o padrão determinado pela firma que eu deveria seguir e deu a falha e o prejuízo, a culpa é minha. Não, ninguém assume. Uns até somem da empresa. Essa dificuldade inata que o pecado implantou em nós de assumirmos a responsabilidade. Aí Deus vem para a mulher e diz, mas então, o que fizeste? Ah, Senhor, foi a serpente. Eu não sei como que o Senhor criou um bicho desse. Perspicaz, astuto, não vale nada. Ela me enganou, Senhor. Mas por que você não me deu ouvidos e deu ouvido para a serpente? Por que você não creu na minha palavra? Por que você deu crédito à palavra da serpente? Mas transferimos a responsabilidade. A serpente me enganou e eu comi. Também não assume, né? Transfere a culpa e a responsabilidade. Aí o Senhor vira para a serpente e diz, olha, você fez isso com a humanidade, mas o seu destino já está traçado. Você enganou a mulher enganou o homem, seduziu o homem, aprontou essa confusão toda, mas vai ser um descendente da mulher que vai esmagar a sua cabeça. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, nasceu o Filho de Deus, vindo de uma mulher, Jesus Cristo, o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. E você, mulher, por não ter dado ouvidos e não crido na minha palavra, e creu na palavra da serpente, você vai ter dores no seu parto, você vai cobiçar contra o seu marido, e o seu marido te dominará. A queda trouxe uma guerra dos sexos. Esse negócio do homem dominar a mulher, isso não é da criação, isso é da queda. Esse negócio da mulher querer passar por cima do homem, isso não é da criação, isso é da queda. Esse negócio da mulher querer assumir o comando e passar por cima do homem, isso é do pecado. E esse negócio do homem oprimir a mulher e subjugar a mulher, isso não é de Deus, não é da criação. Isso é da queda, isso é do pecado. É o que aconteceu. E por fim o Senhor vira para Adão e disse, olha que triste, irmãos. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra. Ela vai produzir cardos e abrolhos.
ela vai produzir praga. Você vai trabalhar, vai lutar, vai lançar a semente, vai colher, vai sobreviver, mas vai ser com suor, com dificuldade, e as pragas vão ser produzidas. Eu fico impressionado com as pragas. É tão difícil manter um jardim bonito, mas pragas você não precisa fazer esforço nenhum. É tão difícil você zelar de uma horta, manter uma horta linda, produtiva, porque daqui a pouco, do nada, as pragas brotam. É o que eu sempre digo, entram 8 pessoas saudáveis dentro de um elevador. Se tiver um contaminado com Covid lá, ele é capaz de contaminar todos. E os 7 saudáveis não é capaz de curá-lo. Esquisito, não é? Não, mas tem 7 aqui que está saudável e só um contaminado. Por que os 7 não passam saúde para esse que está contaminado? E é o contrário, é o contaminado que contamina todos os demais. É a praga, é a maldição. Maldita é a terra por tua causa. Fadiga, abrolhos, pragas, pestes, epidemias, tudo isso, meus queridos, vem lá do Gênesis, em decorrência da queda e do pecado. Mas nem tudo está perdido. Amém? Glória a Deus. Porque mesmo sabendo que o homem está fugindo dele, o Senhor vem atrás do homem. Glória a Deus. Mesmo sabendo que o homem transgrediu, mesmo sabendo que o homem desobedeceu, mesmo sabendo que o homem quebrou a sua ordem, Deus não o deixa entregue à sua própria sorte. O Senhor vem atrás do homem, lhe pergunta, lhe confronta e lhe traz uma esperança de redenção. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é pela vida e Deus nos oferece vida e vida com abundância. Longe de Deus, entregue à sua própria sorte, o homem estaria completamente perdido. Se Deus fosse rancoroso, se Deus fosse mau, se Deus se magoasse e fosse rancoroso, Deus não viria atrás do ser humano como veio. Deus é quem toma a iniciativa de vir atrás de Adão e Eva. Amém? Glória a Deus. O homem é mau, gente. O ser humano é muito mau. Nós somos maus. E se Deus nos deixa entregues à nossa própria sorte, à nossa própria vontade, nós estaríamos completamente perdidos e aprontaríamos misérias. Mas o Senhor vem atrás do homem. É Deus quem toma a iniciativa de vir até o homem. Deus confronta o homem e o seu pecado, colocando-o diante da sua própria transgressão, oferecendo-lhe uma possibilidade de arrependimento. Depois da queda, o homem, fica aí fazendo vestes de folhas para se cobrir. Toda tentativa humana de se cobrir são folhas. No versículo 21 diz que o Senhor não apenas veio atrás do homem, mas o Senhor fez vestimentas de pele para cobri-lo. Está aí no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles
para Adão e sua mulher e os vestiu. É a primeira morte que acontece. A primeira morte que acontece é daquele animal que deu a pele para cobrir o Adão e a Eva. Quem merecia morrer era o Adão e a Eva. As folhas eram incapazes de cobri-los. Então, quando o Senhor sacrifica aqueles animais para dar pele e cobrir Adão e Eva, é um tipo, é uma profecia a respeito do Cordeiro de Deus, Jesus, que seria entregue pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, o Cordeiro de Deus, que daria a sua vida para nos cobrir, que daria o seu sangue para nos purificar. É obra de Deus. A redenção é obra de Deus. E a redenção já começa ali no Jardim do Éden. Nós nos perdemos, nós viramos as costas para Deus, mas Deus veio atrás de nós, através do Senhor Jesus. Essa vinda de Deus ali no Éden, que sacrifica aqueles animais para poder cobrir Adão e Eva, é uma figura e um tipo do que o Senhor Jesus faria definitivamente por nós. E ali no Jardim do Éden, Deus já faz essa promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, falando para a serpente, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus nos criou para Ele, nós sempre fazemos besteira, a culpa é dos nossos pais, mas individualmente também nós pecamos, temos os nossos pecados e as nossas falhas. Mas a redenção é obra da graça de Deus. A restauração de um ser humano, a restauração da humanidade, não é obra de homem, de filosofia humana, de vontade humana. É obra de Deus. Só Deus pode restaurar, só Deus pode redimir, só Deus pode consertar, só Deus pode mudar, só Deus pode transformar a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano. Parece-me que falo com pesar, não com acusação, parece que a igreja perdeu isso de vista. E fica batendo a cabeça, correndo atrás de coisas humanas, de invenções humanas, de filosofias humanas, de vontade humana, de projetos humanos. Redenção, transformação, salvação, mudança é obra de Deus, é obra da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz isso. Então, essa é a metanarrativa bíblica, essa é a explicação bíblica para a história da humanidade. Deus nos criou, nós nos perdemos, mas Deus veio atrás de nós. Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. O pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai em busca daquela ovelha perdida. A mulher que perde a sua dracma, ela varre a casa até encontrar a moeda perdida. O pai, que o filho pródigo vai embora, mas fica ali na porta esperando. Então, Deus é aquele que busca e encontra esse homem perdido. A restauração da humanidade, do ser humano, ela está
em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Eu quero fechar aqui com a frase de Santo Agostinho: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e só seremos plenamente felizes quando vivermos plenamente para Ti. Amém?